Foi a partir da história do Egito que a gente conseguiu estabelecer um sistema para controlar a humanidade, onde tudo era feito na base da pirâmide. Na ponta você tem o faraó e sua família. Logo abaixo você vê os sacerdotes e nobles. Embaixo escribas. No penúltimo os militares e os coletores de impostos. E por último os camponeses e os escravos. Antes do Egito tinha a Babilônia, a Suméria, e antes da Suméria tinha o Império, que foi Atlante, que foi o continente que se afundou. E todas essas sociedades não eram piramidais, elas eram sociedades esféricas à imagem e semelhança do planeta Terra, e nesse caso o conhecimento fica no centro, e todas as pessoas que querem se aproximar do conhecimento, elas se aproximam, ou fica na periferia do conhecimento. Então transformar o sistema que controla o planeta Terra de algo esférico para algo piramidal, aonde menos de 1% tá aqui na ponta e 99% tá aqui embaixo sem entender o que se passa em cima, foi algo que passou em longo de várias gerações, e se materializou de forma completa e total no Egito, através da religião estatal e através de várias outras coisas. Depois do Egito a gente teve o Império Romano. O Império Romano colapsou completamente a estrutura de poder no que a gente chama de Illuminatis, que são as 13 famílias que comandam as 33 principais famílias que comandam o planeta Terra. Então quando o Império Romano foi colapsado, o que eles fizeram? Eles trataram de jogar a humanidade em uma era de total obscuridade. Eles trataram de criar aquilo que a gente chama de Idade Média. Então a Idade Média fez com que a humanidade passasse quase 600 anos em total obscuridade intelectual, sem acesso a conhecimento. Os conhecimentos estavam escondidos por detrás dos alquimia, por detrás da magia, por detrás da religião, e durante esses 1800 anos que foi mais ou menos que durou a Idade Média, a gente foi jogada em uma obscuridade intelectual que fez com que a gente esquecesse uma série de memórias celulares que permitiriam compreender tanto as nossas origens como os processos de manipulação que a gente sofre e não sabemos. E essa pirâmide foi mudando ao longo do tempo. E essa é a pirâmide que a gente sustenta hoje em dia. Vocês podem ver ali, na base principal, a gente tem todas as pessoas pobres que sustentam essa pirâmide. E são pessoas que eventualmente estão convencidas de que elas têm que trabalhar para elas comer, de que elas precisam de dinheiro para fazer as coisas, e dessa maneira, elas são a mãos de obra mais barata que existe. Elas trabalham por comida, elas trabalham porque a mente delas está doutrinada de uma forma extremamente miserável. Logo acima nos temos a gente, aqueles gordinhos ali nos restaurantes somos nós. A gente na verdade recebe um tipo de educação e convencido a ir em universidade e convencido a realizar algum tipo de profissão, que de uma maneira ou de outra, independente de você ser empresário ou empregado de alguma corporação, você sempre vai estar servindo a eles. E a maneira como eles conseguem convencer a gente a estar nessa base é justamente nos levando a restaurante, cinema, acesso à arte, cultura, etc. Acima a gente tem o que seria os assassinos programados para matar. Com a aval do Estado, que seria os militares. Então os militares na verdade eles são corpo de segurança das nossas elites, e as nossas elites são formadas por religiosos,
por banqueiros, por monarcas e por aristocratas, que são exatamente as pessoas que nos enganam através da religião e que são as pessoas que mandam na gente e têm o total acesso a esse conhecimento que estou compartilhando aqui com vocês. Esse conhecimento hoje está na internet, este conhecimento está à disposição de qualquer pessoa, porém existe uma contrapublicidade desse conhecimento que ironiza ele como teoria da conspiração. Então as pessoas, quando elas entram em contato polêmicos, como por exemplo se existe OVNIs ou se o homem foi à lua, entre outras coisas, eles costumam dizer que você estar falando de teoria da conspiração. E nos anos 90 realmente era assim. O fato que o tempo passou, e tudo que era chamado de teoria, e pelo menos 90% daquilo que era chamado teoria da conspiração, hoje se revelou como verdade, seja através do governo americano, seja através da crise de 2008 e os banqueiros tomando todo o dinheiro que seria dos fundos de garantia e fundos de pensão, etc. Então hoje em dia nós vivemos mais ou menos essa situação, e através do nosso sistema de crença, a gente realmente acredita que não é possível mudar. E aqui a gente vê como essa pirâmide funciona nos distintos níveis das sociedades. Então a gente vê os bancos onde controla os dinheiros, os business que é quem controlam os negócios, a parte militar que controla as drogas, a parte política, educacional, mídia, religião, inteligências, agências, medicinas e companhia, organização criminal e legal a drogas. Se você prestar bastante atenção, verá como a pirâmide funciona. Todo mundo que está na base sempre responde de forma totalmente obediente, serviu para quem está a um andar acima. E quem está ao andar de cima sempre tem um tipo de informação que quem está abaixo não tem que saber. Então trabalhar tanto a nossa mente como o controle da sociedade de forma piramidal é uma maneira de fazer com que as pessoas obedeçam e não façam perguntas, de forma que somente quem está aqui em cima nisso que a gente chama elite global é que pode entender o que está realmente acontecendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se possível, se inscreva-se no canal para ficar em dia com as revelações ocultas. E não esquece de compartilhar com outros irmãos. Aqui está alguns vídeos anteriores, caso você ainda não assistiu.